A paz do Senhor a todos, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Estamos mais uma vez aqui dentro da série Entendes o que Leis, para podermos falar um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre Esdras capítulo 7, versículo 10, que tem a ver com a parte do ensino, mas também com a parte do estudo. Então essa mensagem, ela não serve só para quem prega, para quem ensina, mas serve para todos nós cristãos que devemos estudar a palavra do Senhor. Esdras capítulo 7, versículo 10, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais longo, porque eu preciso expor algumas coisas importantes para que possamos entender bem o que esse texto significa, tá? Esdras era um sacerdote e um escriba, no qual, junto com Neemias, no tempo de Neemias também, eles estavam ali envolvidos para poder trabalhar dentro da restauração do povo de Israel, né? O povo estava voltando para a terra prometida, né? O tempo de cativeiro havia terminado e Esdras é um daqueles que está com uma responsabilidade disso. O povo retornou em 3 etapas. Na primeira etapa, voltou Zorobabel e Josué para a reconstrução do templo. Na segunda etapa, voltou Esdras para poder, com o povo, é claro, para poder ensinar a lei. E na terceira etapa, voltou Neemias com um grupo também para poder reconstruir os muros. É claro que não ficou só nisso, na reconstrução. Tinha a parte organizar a vida religiosa, a vida civil do povo. Mas em resumo é isso. Então o texto ele começa dizendo assim: porque Esdras tinha disposto o coração. Ou seja, ele tinha um propósito. Um propósito dentro daquilo no qual o Senhor o havia chamado. Por quê? Porque Esdras era um sacerdote. E como sacerdote, ele tinha o dever de ensinar, entre os seus deveres, ele tinha o dever de ensinar a lei de Deus ao povo. Lei essa que lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo 6 ao 9, o Senhor fala sobre eles meditarem, meditar andando, meditar comendo, colocar a palavra nos umbrais da porta, enfim, era uma responsabilidade muito grande que o povo tinha de primeiro aprender, para que depois eles viessem ensinar também às suas famílias. Malaquias capítulo 2, versículo 7 vai falar que o sacerdote deveria ter conhecimento. Ele deveria estar instruído, era parte do seu ofício, do seu ministério. Sem o chamado divino para determinadas tarefas, nos faltará a capacitação que vem de Deus. Então, nós precisamos do chamado. E Esdras recebeu essa capacitação, pois estava cumprindo o seu ministério, o serviço no qual Deus havia lhe dado. Ele não podia ensinar o que ele achava, e sim o que estava descrito na lei. No tempo de Oséias, os sacerdotes haviam desprezado a lei. Oséias capítulo 4, versículo 6 vai dizer que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E esse conhecimento estava faltando porque também os sacerdotes, eles tinham rejeitado o conhecimento. Eles tinham negado a lei do Senhor. E eles agora não estavam mais ensinando. Então, o povo estava perecendo. É preciso haver um ensino da palavra de Deus para que as pessoas aprendam e possam obedecer a palavra de Deus. Esdras, para cumprir o propósito de ensinar a lei, ele tem um plano de 3 passos. Tá? Esses três passos, desculpe-me, eles envolvem 3 verbos que separados eles não têm nenhum valor, mas que juntos e na ordem certa, eles precisam estar na ordem certa, vão fazer com que Esdras possa cumprir aquilo no qual ele propôs no seu coração. Os 3 verbos são buscar, cumprir e ensinar. Dentro desses 3 verbos, vamos começar com o primeiro verbo, que é buscar. Buscar é conhecer, é estudar a lei. Em algumas traduções vai falar que ele propôs conhecer. Outras vão dizer que ele propôs estudar. E outras vão dizer que ele propôs buscar, tá? A palavra usada aí no original, ela tem a ver com procurar com cuidado, inquirir, consultar, investigar.
Isso exige duas etapas. Primeiro, antes de começar o estudo da palavra de Deus, isso aqui de forma geral, para todos nós, não é só para quem dá aula, não é só para quem prega, nós devemos orar pedindo a Deus que ilumine a nossa mente. Por quê? Porque o pecado, ele obscureceu o nosso entendimento em relação às coisas de Deus. Então nós precisamos orar. Primeiro passo, primeira etapa. Na segunda etapa, devemos aplicar o estudo de forma dedicada, ou seja, temos que nos aplicar ao estudo de forma dedicada, tá? Isso exige esforço. Não adianta a pessoa dizer assim, não, eu orei e Deus vai me revelar, Deus vai me mostrar. Não funciona dessa forma. A palavra já foi revelada, na verdade. Não tem revelação extra-bíblica. Então você, na verdade, vai ter a mente iluminada. Eu vou ter a minha mente iluminada. Mas depois da oração, eu também tenho que partir para o estudo. Eu vou observar o texto, eu vou ler o texto, tá? Para poder estudá-lo, compreender o texto. O Salmo 119, versículo de número 97, diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia, disse o salmista. Então, o primeiro verbo é buscar, é conhecer, é estudar. O segundo verbo, o segundo passo é cumprir, é praticar o quê? A lei. A palavra usada aqui no original é fazer, realizar, agir, executar, efetuar. Cumprir ou praticar depende do primeiro verbo, que é buscar. Por quê? Porque se eu não primeiro buscar, se eu primeiro não estudar, eu vou acabar praticando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e não aquilo que a lei, a palavra de Deus, desculpe-me, as escrituras dizem. No tempo de Esdras a lei, mas para nós a palavra como um todo. Então, se eu não buscar primeiro, se eu não estudar, eu vou começar a viver de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho. E eu preciso estudar para que eu possa entender. Esdras estuda para colocar em prática em primeiro lugar em sua vida. Ele não pensa em primeiro ensinar as pessoas, ele pensa em primeiro praticar, ele pensa em primeiro lugar obedecer. O propósito do estudo da palavra de Deus é obedecê-la. Se eu estou estudando a palavra com outro propósito, eu estou fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, em primeiro lugar, para que eu possa estudar a palavra, é obedecer sua palavra. Esdras entende que estudo sem prática só pode nos levar à queda. Provérbios 16, 18 vai dizer assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O problema não está em estudar a palavra. Seja sozinho em casa, como eu disse, o estudo é para todos, ou sendo aluno de um seminário que ministra uma boa teologia. Não tem nenhum problema em estudar. O problema está em estudar a palavra sem a intenção de praticá-la, sem a intenção de obedecer a palavra. Conhecimento sem prática nos leva a ser arrogantes, soberbos, independentes. Por quê? Porque quando eu começo a conhecer e eu não tenho a intenção de praticar, o Espírito Santo não pode trabalhar na minha vida. Então eu passo a ter um conhecimento e com isso o pecado, a minha natureza pecaminosa, ela começa a me levar para o lado de usar esse conhecimento no sentido de eu me tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Então eu preciso ter em mente que eu preciso estudar para praticar. E quando eu só estudo e não estou no meu coração determinado em praticar em segundo lugar, eu vou me esquecer de quem eu sou. Eu sou apenas um servo, independente de ser um pastor, independente de ser presbítero, independente de ser evangelista, independente de ser um diácono, independente de ser um obreiro de forma geral ou uma obreira da casa do Senhor, nós somos servos. Servos que necessitam do Senhor. Então, você vai muitas das vezes ver pessoas que vão dizer assim: ah, tinha tanto conhecimento e acabou desviando. O que adianta estudar tanto? O problema não estava no estudo, o problema estava no que ele estava fazendo ela com o que estudou. O que devemos fazer com o que estudamos? Praticar, obedecer. Temos que botar o joelho no chão e começar a orar ao Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 vai nos dar uma lição muito importante sobre isso. Tiago 1, 22 a 25 eu quero ler com vocês. 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra
e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto. 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, a palavra é como um espelho, que ela mostra nossas imperfeições. Só que, se eu não começo a tratar dessas imperfeições mediante botar meu joelho no chão e começar a pedir ao Senhor, Senhor, me transforma, me muda, me faz obedecer a tua palavra, eu logo me esqueço daquilo. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, que é feliz, no que realizar. Então nós falamos do primeiro verbo, que é buscar. Falamos do segundo verbo, que é cumprir, que na verdade é o principal. Por quê? Porque eu estudo para obedecer. Eu estudo para obedecer a palavra do Senhor. Agora vamos para o terceiro e último verbo, que é ensinar a lei. Nem todos que estudam vão praticar esse terceiro verbo. Ensinar no sentido de ser um professor, ser um pregador, mas em outro sentido todos nós vamos praticar esse terceiro verbo. A palavra usada no original aqui, ela aponta para ser treinado, para aprender, porque ela tem relação com o povo. Nesse caso, o povo precisava ser treinado, o povo precisava aprender a lei de Deus. Precisamos entender que primeiro vem buscar, estudar, depois vem cumprir, praticar, e por último vem ensinar. E isso aqui é uma regra para nós que ensinamos, para aqueles que pregam, nós que pregamos. Isso aqui é uma regra. Muitos pregadores, muitos professores, eles querem ensinar sem buscar e sem cumprir. Então ele só quer o último verbo, a última etapa, o último passo, né? Que é buscar, cumprir, praticar e ensinar. Ele quer ensinar, mas essas duas etapas aqui, ele deixa para lá. Outros querem pular do buscar, eles estudam, direto para o ensinar. Mas prática não tem. E isso é perigoso. Por quê? Porque nós precisamos entender duas coisas sobre a questão do ensinar. Mateus 28, versículo 20, a parte A, vai dizer assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é uma ordem de Jesus. Jesus disse para eles irem fazer discípulos, e ele está dizendo para eles que para fazer esses discípulos, eles precisam ensiná-los. Tá, muito bem. Dentro desse ensino, primeiro vem o nosso testemunho. Ninguém ensina mais a não ser com seu próprio testemunho. Mateus capítulo 5, versículo 16, vai dizer que resplandeça a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Sem testemunho, sem atitude, sem vivenciar aquilo que nós estamos pregando ou ensinando, o que falamos não tem nenhum valor. O nosso maior ensino, a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Disso ninguém pode fugir, seja ele um professor ou não, um pregador ou não. Todo cristão deve ensinar por meio do seu testemunho. Como é que nós vamos falar que Jesus transforma para pessoas, falando do evangelho, sendo uma pessoa que anuncia? Porque pregar o evangelho é para todos nós. Como é que nós vamos falar disso se a nossa vida continua da mesma maneira? O segundo ponto, em segundo lugar, nós ensinamos por meio do que falamos. Porém, o que falamos precisa ser o que o texto diz e não o que pensamos que o texto diz. E é por isso que eu e todos aqueles que ensinam e pregam precisam estudar. Esdras tinha vivido primeiramente aquilo que ensinava. E aquilo que vivia tinha primeiramente estudado nas Escrituras. Então era um ciclo, tá? E eu e você? O que estamos ensinando com o nosso testemunho? Seja um pregador, um ensinador ou não. Porque todo cristão, ele ensina com o seu testemunho. O que estamos ensinando? Ou com as pregações e as aulas que damos.
precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque para nós que ensinamos e pregamos, Tiago capítulo 3, versículo 1, vai dizer na tradução NVI: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, mas estamos ensinando o quê? Estamos pregando o quê? E é baseado nisso que eu vou gravar em breve um vídeo falando sobre pregação expositiva. Nesse tipo de pregação, nesse modelo de pregação, nesse método de pregação, como queiram chamar, ela permite que os ouvintes aprendam o que o texto diz. Porque se houver uma pregação, tá? Se alguém prega, mas as pessoas não aprendem sobre a Bíblia, não tem nenhum efeito, não tem nenhuma razão de estar sentado ali. Porque a ordem do Senhor é fazer discípulos, ensinar, é nos edificar. Então precisamos pregar de forma que o povo possa aprender para praticar. Como é que eles vão praticar se eles não aprenderem? O primeiro passo é aprender, é buscar. Então, estudar. Como é que eles vão praticar, que é o segundo verbo, sem primeiro aprender? É nosso dever, quem tem o chamado para ensinar, para pregar, precisa ter isso em mente. Para praticar, é importante, eles precisam praticar. E ao praticar, eles vão experimentar mudança de vida por meio da transformação que a palavra pode realizar. Ela tem poder de realizar. A palavra bíblica, a palavra genuína, como ela nos transformou, ela vai transformar os nossos ouvintes também para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.